Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a pegarem então as suas Bíblias e abrirem no Salmo 103, dos versículos 1 até o 13. É um salmo de Davi, né? uma canção, um hino escrito, composto por Davi. O texto diz assim: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Até aqui as palavras que nós queremos usar então, para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta noite. Ao lermos este Salmo 103, é como se nós olhássemos para uma moldura. Olhando de um lado ou de outro, vemos algo em comum. As palavras de louvor que o salmista, que Davi recita por causa da bondade de Deus. E aqui então poderíamos dizer, gente, que a tela, a pintura, é a bondade de Deus, as suas bênçãos, o seu amor. E é por isso que a moldura nos lembra algo tão importante e que está no versículo 2. E que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. As bênçãos de Deus, o seu grande amor e bondade, são os motivos de o salmista estar louvando a Deus. Ou seja, as bênçãos, o amor e a bondade são o quadro, são a tela principal. E o louvor que o salmista dá é então a moldura desse quadro, dessa tela. E aí então o salmista, ele passa a descrever as bênçãos de Deus, que mostram como Deus é cuidadoso, como Deus é bondoso com os seus filhos e filhas, pois ele dá, entre todas as coisas, aquilo que as pessoas mais necessitam, aquilo que as pessoas mais precisam, e o que é? O perdão. O seu gracioso e o seu amoroso perdão, que é sem dúvida nenhuma a nossa maior necessidade. É a nossa grande necessidade, é o que o ser humano mais precisa, o perdão de Deus para a sua vida.
Então, gente, o amor de Deus por toda a humanidade, por todas as pessoas, o perdão que Deus oferece por meio de Jesus, o fortalecimento da fé pelo Espírito Santo através da palavra, necessariamente provocam consequências na vida de quem aceita essas verdades e nelas crê, nelas confia. Por isso o salmista diz no versículo 1: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Vejam, todo o nosso ser, todas as nossas forças, toda a nossa vida deve ser uma manifestação de louvor e gratidão a Deus por tudo o que Ele fez e faz por nós. Um verdadeiro hino de reconhecimento a Deus. Daí a gente analisa um pouco e pensa: como é difícil as pessoas reconhecerem e fazerem isso na sua vida, no seu dia a dia. Quando Davi diz que todo o meu ser te louve, ele está dizendo o seguinte: que tudo em mim fale bem do Senhor Deus, que toda a minha vida exalte a bondade do Senhor, demonstre a bondade de Deus. Quando estou trabalhando, estudando, quando estou em casa ou na igreja, participando de um culto, de um estudo bíblico, eu estou louvando, eu estou agradecendo a Deus. E esse é o sentido também aí de todo o nosso ser. Louvar ao Senhor, reconhecer ao Senhor o seu amor e a sua bondade. Deus conhece, gente, perfeitamente toda a nossa vida. E Ele sabe se estamos fazendo isso ou não estamos fazendo. Deus sabe quando o ignoramos e o excluímos de nossas vidas e desprezamos assim a sua bondade. Deus sabe, Deus conhece, porque Ele conhece realmente toda a nossa vida. No versículo 2, o salmista Davi diz: e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Vejam, que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. A gente é tentado frequentemente e por isso facilmente nós podemos esquecer as bênçãos de Deus. Com essas palavras, gente, Davi nos ensina a sacudir para longe a apatia e o desânimo, no reconhecer a bondade, o amor e as bênçãos de Deus. Nós precisamos ligar uma espécie de alerta constante para não cairmos neste perigoso esquecimento. Esquecer de reconhecer as bênçãos de Deus. Se a gente está aqui e do jeito que está, é graças a Deus. Se nós temos e somos alguma coisa na vida, graças a Deus. E nós precisamos então reconhecer isso. Cada dia, cada momento da nossa vida. Eu quero convidar vocês agora a pegar a Bíblia novamente e abrir lá em Deuteronômio, o capítulo 4, o versículo 9. Portanto,
tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Vejam, minha gente, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a importância de não esquecer as bênçãos de Deus, né? E o compromisso que nós temos também de passar isso para as novas gerações, passar isso para os nossos filhos e para os nossos netos, para que eles não esqueçam de reconhecer as bênçãos de Deus, de reconhecer o amor e a bondade de Deus também na vida deles. Outra coisa que para nós também é difícil, é complicado, é desafiador, é reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações, os nossos erros e pecados. Às vezes, nós somos teimosos em relação a algumas coisas. E por essa razão também é difícil nos arrependermos e mudarmos de atitude em relação a muitas coisas, a muitas palavras, a muitos comportamentos na nossa vida. Mas para as pessoas que se arrependem, que reconhecem as suas falhas, que se humilham de fato diante de Deus, os que ficam aflitos por causa dos seus erros, dos seus pecados, ao consolo que vem no versículo 3 do Salmo 103 que a gente leu no início. O Senhor perdoa todos os pecados. E isto é sem dúvida muito tranquilizador, consolador, porque Deus fez de fato isso através do seu Filho Jesus Cristo, que veio habitar, que veio morar aqui entre nós e trouxe então perdão, salvação e vida eterna para todos aqueles que se humilham, se arrependem, se entristecem e sofrem por causa dos seus pecados. A Bíblia sempre descreve Deus como bondoso, compreensivo e cheio de misericórdia, o qual está sempre disposto a alcançar a mão a todos os que necessitam da sua ajuda e da sua bondade. A sua atitude, gente, é a mesma até hoje, porque Ele sabe que a nossa situação psicológica, mental e espiritual é dramaticamente grave. É extremamente grave. Deus, no entanto, Ele nunca se afastou de nós, nem desejou nos abandonar à própria sorte. Graças ao seu grande amor, o sol nasce a cada manhã, as aves cantam, a chuva rega a terra, e assim por diante. E por este mesmo amor, Deus tomou a iniciativa do perdão, ao enviar então Jesus para morrer pela humanidade, resgatando-nos do desespero e da condenação. É por isso que Deus então nos convida a nos aproximarmos dele, arrependidos e sedentos por esse perdão que Jesus conquistou graciosamente, amorosamente para nós. O desastre em que se converteu a existência humana
deve-se à reação em cadeia, causado pela nossa desobediência e pelo nosso desprezo para com Deus. Mas Ele nos oferece um novo rumo. Deus nos convida a confiarmos em Jesus. Deus se interessa. Deus se preocupa com a nossa situação de criaturas frágeis, de criaturas imperfeitas. Deus é um Deus que se preocupa. Deus é um Deus que se interessa pela nossa situação, pela situação miserável que o ser humano se encontra, que o ser humano está. Quando nós confiamos em Jesus, de todo o nosso coração, recebemos o perdão e procuramos sempre fazer aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa vontade, não o nosso entendimento das coisas. Como um cheiroso pão caseiro, né? Aquele cheirinho maravilhoso de um pão caseiro, recém-saído do forno. Assim devem ser provados e compartilhados o amor, a bondade de Jesus. Muitos acham que o único meio de fazer isso é através das palavras. Porém, há outros meios, além das palavras, de compartilhar com mais pessoas o amor e a bondade de Deus e a importância de Cristo na nossa vida. Compartilhar isso para os pais, para os parentes, para os filhos, para os colegas, para os professores, para os amigos. Não só através de palavras, mas também através de atitudes, através de exemplos de vida, exemplos de fé, atitudes que são reflexos da nossa fé. Também destas formas nós podemos compartilhar o grande amor e a grande bondade de Deus com as pessoas. O versículo 3, gente, do Salmo 103, ele aponta para duas dimensões da vida humana: o físico e o espiritual. Apesar da semelhança das duas frases que aparecem ali, o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É importante lembrar que o bem espiritual Deus sempre concede, Deus sempre vai conceder. E o bem material, ou seja, tudo aquilo que é voltado para o corpo, Ele concede de acordo com a sua vontade, conforme a gente ora lá no Pai Nosso. E nesse sentido, gente, a própria vida de Davi, o autor do Salmo 103, é um testemunho disso. Vejam só, quando Davi se arrependeu do seu pecado de adultério com a Batseba, quando ele se arrependeu, o perdão de Deus foi dado imediatamente. Deus imediatamente deu o perdão para Davi. Porém, quando Davi pediu a cura do seu filho, a cura do filho dele com Batseba, que ficou doente, essa cura foi negada. Essa cura não foi concedida. E aquela criança, aquele filho, com a Batseba, acabou falecendo. Acabou vindo a óbito. No relacionamento com Deus, sempre, gente, o problema do pecado, o lado espiritual,
vai ser de extrema e maior importância. Pois o pecado, ele destrói a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus. Já a doença, o lado físico, ele apenas aprofunda o sofrimento, mas não destrói, não quebra a nossa ligação com Deus, não quebra a nossa comunhão com Deus. Por isso que sempre na relação com Deus, o lado espiritual sempre vai falar mais alto, sempre vai ter maior importância. Pulando agora lá para o versículo 13, do Salmo 103, o texto diz: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. O salmista aqui, ele estabelece uma comparação do amor de um pai para com os seus filhos. E assim como um pai procura tratar com amor e bondade os seus filhos, assim também o Senhor é conosco. Assim também ele vai tratar com bondade cada um dos seus filhos e filhas. E é importante lembrar, que a Bíblia considera filho e filha aquele que crê, aquele que confia no Senhor, aquele que tem a fé. Esse é considerado um filho ou uma filha de Deus. A gente sempre ouve por aí o ditado, todo mundo é filho de Deus. E esse ditado não é verdadeiro. Na verdade, todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus, filha de Deus, é aquele que crê, é aquele que confia no Senhor. E é estes, então, que Deus trata com bondade, que o Senhor trata com bondade e com grande misericórdia. Vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sei que a resposta é muito fácil. A resposta é muito simples. E a pergunta é: tu queres ser feliz? Tu queres ser feliz? E eu tenho certeza que a tua resposta vai ser sim. Não é verdade? E outra pergunta: tu queres se sentir em paz contigo mesmo e com Deus? Tu queres sentir paz verdadeira? Tu queres sentir paz duradoura contigo mesmo e com Deus? E também aqui tenho certeza que a tua resposta é sim. Que tu está nesse momento aí dizendo sim. Mais uma perguntinha. Tu queres sentir a alegria que somente as pessoas que andam na presença de Deus podem sentir? E aqui eu espero também que a tua resposta seja sim. Para isso, não esqueça que Deus é um Pai querido que trata com bondade os seus filhos. Quero também lembrar uma coisinha muito importante para vocês, para mim, para todos nós. Assim como a gente é perdoado bondosamente por Deus, nós precisamos também, tá, gente? Perdoar as pessoas. E nós precisamos abençoar as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Isso é muito importante. Tão importante como receber o perdão de Deus, é importante também a gente perdoar as pessoas. O perdão faz bem. O perdão faz bem para quem perdoa e para quem é perdoado. É uma via de duas mãos.
Por isso nós precisamos fazer isso. Convido vocês a pegar de novo a Bíblia e abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Vejam, além de perdoar as pessoas, Deus quer que a gente queira sempre o bem das pessoas. Que a gente queira o bem dos outros. Nós temos a tendência de querer o bem só para nós. E a Bíblia ensina, Deus ensina, que nós também devemos querer e fazer o bem para as demais pessoas, para as outras pessoas. O texto diz, os que perseguem vocês. Os que perseguem vocês aqui seriam os inimigos. Eu sei que essa palavra é forte, né? Inimigos. O bom seria não ter inimigos na vida, mas enfim, aquelas pessoas que de repente nos fizeram algum mal. Deus quer que a gente perdoe e Deus quer que a gente deseje o bem para elas. Que a gente as abençoe. E não que a gente as amaldiçoe. Que a gente deseje o mal para elas. Então esse é um desafio muito importante, eu diria muito bonito, que Deus coloca para nós. Afinal de contas, gente, amar aqueles que nos amam, amar aqueles que nos querem bem é muito fácil. É muito tranquilo. O nosso desafio é amar e desejar o bem para aqueles que não nos amam. Para aqueles que porventura não desejam o nosso bem. E aqui está colocado então por Deus esse desafio para cada um de nós, na nossa vida. Lembre também, gente, antes de mais nada, que Deus, Ele é misericordioso para contigo. Deus é cheio de misericórdia para com cada um de nós. Por isso agradeça ao Senhor nosso Deus por todas as coisas. E eu sublinho aqui a palavra todas. Tá? Agradeça ao Senhor Deus por todas as coisas, por tudo. E peça então, peça continuamente a sua bênção, a graça e o poder do Espírito Santo de Deus sobre ti e sobre o teu próximo, sobre o nosso próximo. Não deseje apenas para ti, mas deseje também para os outros. Esse amor, esta graça, esta bênção e esse poder do Espírito Santo sobre as outras pessoas. E tenho certeza que ao fazer isso, estaremos também colaborando para um mundo melhor, colaborando para uma sociedade melhor. Quando a gente vive esse amor, quando a gente é reflexo desse amor, e quando a gente deseja também esse amor e essa bondade sobre as demais pessoas. Nós não podemos ser egoístas no desejar o amor e a bondade de Deus. Mas Deus quer que a gente deseje isso também para as outras pessoas, para as demais pessoas. Que assim seja na minha e na tua vida. Amém.